Pronto. Agora sim, eu consigo ver. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sônia. Ana já iniciou, viu, a gravação, quando você estiver aí. Ok. Então vamos lá, né, gente? Bom dia. Vamos dar início à nossa primeira formação colaborativa em educação física inclusiva. E aí a gente tem como pauta aí para hoje, né, o nosso acolhimento, como a gente já vem costumeiramente fazendo nos encontros de formação. E aí esse acolhimento eu vou precisar bastante da participação de vocês. A apresentação da proposta formativa que eu apresentei na formação passada, então eu vou repetir aqui, é uma apresentação rapidinha, são 5 minutinhos, só para vocês compreenderem realmente do que é que se trata essa formação. A apresentação dos resultados das entrevistas que eu realizei, né, a semana passada, as 2 semanas anteriores, com alguns professores, com o pessoal, com uma pessoa do AEE, do setor da educação especial, do AEE não, do setor da educação especial, e com uma assessora, né, pedagógica da educação física da Secretaria Municipal da Educação do Natal. E aí depois a gente vai ter uma atividade interativa no Kahoot para testar um pouquinho os conhecimentos de vocês sobre alguns conceitos. Depois eu vou apresentar um glossário bem rápido também sobre esses conhecimentos que vão ser testados aí no Kahoot. E aí a gente vai para os informes e a avaliação. Esses encontros, eles têm uma duração de 2 horas, então ele vai até 10 horas aproximadamente. E aí a gente vai passar para a próxima. Né? Aqui é o nosso acolhimento, tá? Eu gostaria que vocês olhassem essa imagem, e aí eu vou tentar descrever um pouco ela. É uma imagem como se estivesse acontecendo em uma sala, e aparentemente é uma sala de aula, só tem uma carteira, né, a mesa da professora, o birozinho com um computador, e uma mesa com uma aluna com deficiência física. Ela tem os braços amputados, as pernas amputadas, ela está numa cadeira de rodas e está com uma mesa à frente com um computador. Ela está com um lápis na boca, digitando o computador. Ao redor dela tem 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Um desses homens está falando incrível, o outro está falando parece milagre. Uma das mulheres está falando é inacreditável o que estou vendo. E a outra está pensando, pensei que ela não seria capaz de tal tarefa. E aí a pessoa amputada, né, dos braços e das pernas que está na cadeira de rodas, ela pensa, um dia eles vão se acostumar, porque não somos ET. E aí eu gostaria que vocês comentassem, tá? Eu preciso que vocês participem para que a gente possa estar, né, discutindo mais. Alguém gostaria de falar ou gostaria de colocar alguma coisa no chat? Vamos lá, eu espero que vocês façam isso aí, por favor. Quais são as impressões que vocês tiveram dessa imagem? Bom dia. Posso falar? Desculpem. Pode. Bom dia. Tá. Levanta as mãozinhas, porque aí fica mais fácil da gente verificar quem foi levantando e fazer uma Certo. sequência. Uhum. A gente vê que as pessoas ainda têm essa mentalidade, né, de que a pessoa com deficiência, quando ela faz alguma coisa, né, que a pessoa dita normal faz, é uma coisa assim super, hiper, mega extraordinário, né? As pessoas ainda precisam entender da capacidade que cada ser humano tem. Não é, é superação. Não, é a capacitação, a capacidade da pessoa com deficiência. Todos eles têm capacidade de fazer as mesmas coisas. Com mais dificuldade, vão precisar de outras formas de materiais, acessibilidade, essas coisas todas, mas todos são capazes. Né? Então, eu acho que precisa mudar a visão que se tem em relação à pessoa com deficiência. Pode falar. Desculpa, era ele que ia falar, Judson, né?
Não, pode falar, professora. Estava Não, postando. eu já vou numa coisa assim mais além. A gente que trabalha em escola pública, a gente vê como é difícil também para eles terem acesso a isso que essa menina aí está tendo. Sabe, gente? Eu fiquei muito. Eu participei da meia maratona do Sol no outro sábado, e eu nunca tinha visto uma pessoa correr de muletas. Eu já tinha visto pela TV uma pessoa correr com aquela prótese, né? Pela TV, pelos jogos. Mas correr de muleta, gente, eu nunca tinha visto. Misericórdia, gente. Correr com as pernas da gente é difícil. Você imagine correr com uma muleta, gente, pelo amor de Deus, gente, né? Aí eu vejo assim essa menina aí com o computador, com a cadeira e tal, e vejo como é difícil para aqueles meninos que têm paralisia cerebral ter uma cadeira legal. Eu já vou até mais além de que isso. Ter uma cadeira legal, ter uma cadeira que seja confortável, na medida do possível, que uma cadeira esquenta é impossível ser confortável, mas que seja para os padrões dele. Que eu vi uma mãe empurrar a cadeira do menino, era uma coisa séria, gente, né? Eu já vou até mais além que isso aí. E aí depois, e quando eu vi aquele menino correndo com aquela coisa ali, então a minha filha estava lá, né? Aí eu disse, você está vendo, Luísa? Como é só a pessoa querer, né? Não, eu fiquei, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas só foi um desabafo mesmo, viu? Desculpe. Pronto, gente. Então, professora, eu já discordo de você. Eu vou dizer que tem tudo a ver com isso, né? Porque é uma forma da gente dele estar se apresentando para a sociedade, né? Saindo do lugar dele. Isso. E a gente tá vendo que eles são possíveis também, né? Cara, eu achei incrível. É muito Nossa, massa. achei incrível mesmo. Você precisa ver a garra dele lá. Né? Eu corri também a Meia do Sol há 2 anos atrás e eu acho que eu vi esse mesmo cara. Uhum. E é como está aqui. Um dia eles vão se acostumar que nós não somos ET. Isso mesmo. É isso mesmo. É aquela coisa, né? A mudança de mentalidade da sociedade, né? Que todos esses estudos que a Ana vem desenvolvendo, né? E outros colegas vêm desenvolvendo, né? Vem contribuindo para a construção dessa mudança social, dessa transformação. Uhum. Eu acho que e é um processo lento, eu acho que é um processo bem lento, né, que demanda tempo, demanda persistência dos professores, eu acho que é bem por aí. Pode falar, Ana Cláudia. Eu não sei se todos assistiram às Paralimpíadas de Tóquio, mas sempre tinha uma chamadinha, né, dos jogos, e os atletas, eles diziam, não é superação, é capacitação. Então, assim, eles querem muito acabar com essa visão de superação, estou me superando. Não, eles querem mostrar a capacitação, a capacidade deles. Isso, é isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Que aí eu já faço o fechamento aqui desse acolhimento. A gente pode trabalhar nessa sistemática, né? De vocês ir levantando as mãozinhas, porque aí fica mais fácil da gente ver e liberando a fala. Vai lá, Mirela. Eu concordo com o que foi falado, mas há também a questão da surpresa, pelo fato, assim, às vezes nem você se sente capaz de fazer aquilo, e quando você vê a pessoa fazendo, aí você acha incrível. Esse sábado passado, lá na escola, o nosso sábado letivo foi a temática sobre inclusão, em comemoração ao dia 21, acho que é 21, né? Que é da. Esqueci o que eles. O dia de luta lá da pessoa com deficiência, acho que foi 21 de setembro, alguma coisa assim. E tinha uma professora
que ela é surda, lá da UFRN, ela foi dar uma palestra e o professor de Libras que tem lá na escola estava interpretando. E, gente, é muito rápido, assim, falar em Libras, né? É muito rápido ele interpretando. E eu achei aquilo, eu achei incrível, eu fiquei encantada, não pelo fato dela, eu não vi pelo lado dela não ser capaz, mas assim, eu que achei aquilo fenomenal, porque eu não conseguiria, tá entendendo? Assim, a gente sabe que eles não são ETs, tudo isso que foi falado, mas eu vejo também por esse lado, a gente que não se sente capaz de fazer o que essa menina, por exemplo, está fazendo com a boca, digitar com lápis na boca, sabe? Então, talvez isso também seja o fato das pessoas, eu não estou acreditando isso, não no sentido da incapacidade dela, mas na capacidade que ela tem de fazer aquilo que a gente às vezes não se sente capaz de fazer, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Fez sim, Mirella, fez sim entender sim. Mais alguém gostaria de falar? Pronto, então eu vou fazer algumas considerações. Eu concordo plenamente com o que todos vocês falaram, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é uma cena que não é comum a gente ver no dia a dia. Então, por isso, a gente acaba ficando, de certa forma, como essas pessoas que estão ao redor dela aí ficaram, né? Surpresas, associando isso a um milagre, associando isso a uma superação, como a Aninha falou, né? Que normalmente os alunos que têm deficiência visual, quando chegam em algum lugar e aí conseguem fazer algumas coisas que para algumas pessoas isso não seria possível e eles fazem, né, parece que é a questão de superação, e na realidade não é a questão de superação da pessoa com deficiência de uma forma geral, né? É uma superação, sim, não vamos dizer que não mas não da forma com que a gente vê, né? Porque todos nós nos superamos, né? Independente da gente ter deficiência ou não, a gente se supera em muitas coisas. Mas o que eu percebo é mais a questão de oportunidade, né? Essa pessoa aí, ela teve oportunidade, né, de tá desenvolvendo habilidades nela que outra pessoa que não tenha tido essa oportunidade não conseguiria fazer, inclusive pessoas sem deficiência. A gente não precisa, por exemplo, tentar escrever, né, como ela está tentando digitar aí com a boca, né, porque a gente tem os nossos membros, né, as nossas mãos para fazer isso, mas ela não tem. Então, ela precisou, né, de uma outra alternativa para tentar conseguir fazer isso. E aí eu vejo que, como Mirella fala, né, o fato da gente não conseguir faz com que a gente ache que ela é excepcional, e não é, né? É só questão mesmo de precisar e fazer. Quando a gente precisa de fazer alguma coisa, a gente consegue também, mesmo que a gente vá tentando, e a gente vai conseguindo. Então, eu trouxe essa imagem porque ela mostra de forma indireta, né, como as estratégias pedagógicas, estratégias mesmo do dia a dia, elas podem contribuir para tornar uma pessoa mais independente. E aí a gente, como professor de educação física, a gente tem esse papel de tentar ajudar, né, esses alunos a perceber, a conhecer um pouco mais as possibilidades de movimento que eles têm, né, em relação aos seus corpos, e também tentar fazer com que eles percebam quais são os limites que eles não conseguem ultrapassar e quais são os limites que eles conseguem ultrapassar. E aí é mais nesse sentido, de tentar perceber a importância das estratégias para um aluno com deficiência, principalmente, que é o nosso foco de estudo aqui, né? E, as estratégias são importantes para todos, mas aqui o nosso foco como é a pessoa com deficiência e a pessoa com autismo, né? Então, seria basicamente isso. Eu vou passar, tá? Porque agora eu vou fazer uma apresentação rápida da nossa pesquisa, tá? Essa formação, ela é parte de uma intervenção de pesquisa do doutorado. O nome da pesquisa é Experiências Pedagógicas Inclusivas na Educação Física Escolar em Tempos de Pandemia. E aí, com essa pesquisa, a gente pretende estar trabalhando mais estratégias pedagógicas voltadas para a educação física escolar.
É um trabalho que está sendo realizado por mim, que eu passei demais aqui, né, Ana Aparecida, sobre a orientação da professora Maria Aparecida Dias. O nosso objeto de estudo nessa pesquisa são as estratégias pedagógicas inclusivas no ensino da educação física escolar em tempos de pandemia. E o objetivo geral seria analisar se as estratégias pedagógicas inclusivas que nós iremos elaborar aqui na formação virtual colaborativa, se elas vão contribuir para tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência no ensino da educação física em tempos de pandemia. Os objetivos específicos seriam verificar quais estratégias pedagógicas estão sendo utilizadas para tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência. E aí, de certa forma, eu já comecei a fazer isso, né, em algumas entrevistas que eu venho realizando com alguns professores, já consegui identificar algumas coisas. Realizar encontros formativos colaborativos para discutir possibilidades pedagógicas de modo que possam ampliar o conhecimento sobre a educação física inclusiva. Promover a elaboração de planos de ação que utilizem estratégias pedagógicas inclusivas na educação física escolar e discutir sobre a construção e aplicação da proposta interventiva inclusiva efetivada pelos professores após os encontros formativos. E aí eu vou acompanhar alguns professores para saber se essas propostas que foram construídas a partir dessa formação, se elas tiveram, né, se elas foram exitosas ou se elas ainda tiveram algumas outras dificuldades. Os critérios de participação, você tem que ser professor da educação física, e precisa ter vínculo empregatício com a Secretaria Municipal da Educação no Natal. Precisa ter em uma de suas turmas, no mínimo, um aluno com deficiência que esteja participando do ensino não presencial, remoto ou híbrido em uma das escolas da rede do ensino municipal do Natal. E aqui é nosso cronograma, tá? As intervenções, elas começaram dia 13/9, com a apresentação da pesquisa em uma outra formação, que foi a formação que foi realizada esse mês, no início do mês eu já tinha apresentado essa proposta, e aí eu comecei a realizar as entrevistas com o pessoal do setor da educação especial, a assessora pedagógica e com os professores a partir do dia 9/9, e essa entrevista ela vai terminar dia 1º/10, tá? Então, quem ainda não participou da entrevista, se quiser contribuir de alguma forma, essa entrevista ela tem em média de 30 a 40 minutos, é só para a gente realmente identificar quais são as maiores dificuldades que vocês têm, quais são os trabalhos exitosos que vocês têm, para a gente poder, a partir disso, começar a pensar numa formação que seja mais alinhada à educação física do município. E aí nós teremos 6 encontros, e o primeiro está sendo hoje, dia 27/9, né? Na próxima segunda-feira terá de novo, na outra de novo. Serão 3 segundas-feiras seguidas, depois a gente vai dar um intervalo de uma, aí tem mais uma, e vai ter mais 2 em novembro, tá? E em dezembro a gente vai fazer um acompanhamento do plano de ação, como é que esse plano de ação está sendo executado. E, no final, uma aplicação de entrevista final, né, para a gente ver os resultados que a gente conseguiu com esse trabalho. Bom, o formato dessa formação é uma formação colaborativa, como eu já falei, ela vai ser toda construída a partir da colaboração com vocês. Ela vai ser online, né? Ela tem 30 vagas, são 20 horas que vai para a carga horária, vai somar a carga horária da formação de vocês. Então, quem estiver presente vai ter até 12 horas. Por que até 12 horas? Quem estiver presente, porque são 6 encontros. Se cada encontro tem 2 horas, vocês terão 12 horas. Quem participar da entrevista inicial e final vai acrescentar mais 8 horas, né? Porque vai ter um plano de ação aí, então a gente vai ter uma carga horária de 20 horas. Então, para quem estiver interessado ainda, né, em colaborar, fazendo uma entrevista comigo, então vai ter essa carga horária mais acrescentada. Então, serão todas as segundas-feiras, de manhã e de manhã para o pessoal da manhã e de tarde para o pessoal da tarde, a mesma formação, com 2 horas de duração por encontro, tá? O horário, eu preparei um formulário que ele definiu esse horário de 8 às 10 e de 13 às 17 à tarde. Mas é algo que a gente pode negociar. Se vocês tiverem problema com esse horário, por favor, coloquem aí no chat, tá? Se preferirem de 8h30, porque a gente começou de 8, mas poderia começar de 8h30 também. Então, coloquem aí, por favor, no chat, se alguém tem alguma preferência, se fica melhor em algum outro horário. Se esse horário estiver bom, tranquilo. E aí, como eu falei, a construção da formação ela vai ser toda de forma colaborativa. Aí, no que podemos avançar? Na identificação de estratégias pedagógicas
que possibilitem guiar o ensino inclusivo da educação física nos formatos não presencial, remoto, híbrido e presencial. E aqui, suprir as necessidades formativas, inclusive dos professores, né? Porque a gente tem algumas necessidades formativas relacionadas à educação física inclusiva, a gente vai tentar suprir de alguma forma, não vai conseguir suprir plenamente isso aí, mas vai conseguir suprir, né, as principais, vamos dizer assim, as maiores dificuldades que a gente tem. E tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência, tanto no ensino emergencial, no contexto atual, como no ensino presencial. E aqui nós temos os resultados preliminares, tá? Eu realizei entrevista com 10 professores, todos formados em educação física, né? Porque esse é um pré-requisito para estar na rede. Foram 5 professoras e 5 professores. 2 destes têm mestrado, 2 são mestrandos, 7 têm especialização, e aí 7 desses ensinam no ensino fundamental 1 e 4 ensinam no fundamental 2. Aí, quando a gente soma fundamental 1 e 2, vai dar 11 pessoas, é porque tem um professor que está no 1 e no 2, tá? Ensino nos dois ensinos. E aí foram 7 participantes que têm só uma escola e 3 participantes que têm 2 escolas, selecionam em 2 escolas. Aqui nós temos também, todos têm alunos com deficiência, né? Em média, uma média por professor, mais ou menos 12 alunos com deficiência por professor, tem professor que tem mais, tem professor que tem menos. E aí, dentre essas deficiências, a gente conseguiu detectar deficiência intelectual, deficiência sensorial, né, que considera a visual e auditiva, deficiência física, deficiências múltiplas e o transtorno do espectro autista, que não é considerado uma deficiência, é um transtorno, e está dentro do público-alvo da educação especial. Aqui, né, nós temos as estratégias de ensino que foram detectadas no ensino não presencial, foram atividades práticas, sempre está mandando atividade prática para casa, né, atividades simples e práticas, para que os alunos pudessem estar mandando vídeo, foto, ou desenhando alguma coisa, mas realizando essas atividades em casa. Outros preferiram atividades teóricas. Bom dia, gente, desculpa o atraso. Bom dia, Helena. Atividades teóricas simples, né, de fácil realização pelo aluno. Alguns outros estão realizando atividades teóricas, mas adaptadas, não são as mesmas atividades que vão para os alunos que não têm deficiência, são atividades que vão mais direcionadas. E atividades não adaptadas também, porque tem professor que não está conseguindo adaptar essas atividades para os alunos com deficiência. Alguns estão priorizando atividades realizadas com a família, para que envolva realmente a família nesse processo, e alguns professores não estão tendo essas devolutivas, né? A família está muito afastada da escola, e aí, quando eu estou falando disso, estou falando especificamente do aluno com deficiência, tá? Assim, a gente sabe que isso também acontece com aluno que não tem deficiência, mas especificamente. E outros estão tendo sucesso, porque as famílias são bem presentes e estão conseguindo realizar essas atividades com seus filhos, e eles estão devolvendo as atividades para a escola. Outras atividades estão sendo... E alguns estão enviando pelo WhatsApp, né, de forma impressa, e algumas atividades estão sendo adaptadas pela professora do AEE. Então, alguns professores estão pedindo a ajuda, né, da professora do atendimento educacional especializado para adaptar suas atividades para estar mandando para os alunos com deficiência. As estratégias do ensino presencial, alguns professores estão tentando iniciar com a sensibilização dos colegas em relação às turmas que têm pessoas com deficiência, alunos com deficiência. Então, sensibilizando os alunos para, com o apoio dos alunos, conseguir envolver aquele aluno na aula. Outros estão realizando atividades práticas simples, né, de forma diagnóstica, para tentar compreender, né, o que é que o aluno sabe fazer, né, qual é o desenvolvimento motor dele para algumas atividades, e a partir dessas atividades pensar em novas atividades que serão realizadas posteriormente. E aí, alguns estão conseguindo que os alunos façam atividades com o aluno com deficiência, porque algumas turmas o aluno ele vem acompanhando a turma, então já tem uma certa interação.
Outros ainda não estão conseguindo isso, estão conseguindo o que é que está sendo feito. O próprio professor ou a professora está fazendo a atividade com o aluno, né, para tentar fazer com que ele se envolva e participe da aula. Alguns estão realizando atividades práticas simples, né, que de fácil realização, então não estão tendo dificuldades com os alunos com deficiência no momento. Outros não estão conseguindo identificar, né, quais são os alunos que têm deficiência ainda, porque as escolas começaram há pouco tempo, né, e está nesse sistema de rodízio, então não tem conseguido ainda perceber, né, as dificuldades dos alunos. Outras atividades estão sendo, como eu já falei, realizadas junto ao aluno, com o professor fazendo, ou a professora fazendo junto com o aluno, para tentar envolvê-lo. Alguns estão realizando, por enquanto, só aulas teóricas, ainda não foram para a quadra, e essas atividades teóricas, elas estão sendo adaptadas, né, para aquele aluno. Outros não estão conseguindo adaptar. Então, assim, é uma variedade enorme de estratégias que a gente vem percebendo. E outros estão conseguindo o apoio das professoras do AEE, né, para estar envolvendo esse aluno nas aulas. E aqui nós temos algumas sugestões de temáticas para as nossas formações, né, para as próximas formações que virão. Algumas pessoas sugeriram o autismo, né, e aí pensando em estratégias teóricas e práticas para tentar envolver esse aluno nas aulas. A princípio, o autismo ele não entraria na pesquisa, né, mas devido à demanda, porque uma boa parte dos professores solicitaram essas estratégias, então a gente incluiu aqui, tá bom? Como é público-alvo da educação especial, ela também entrou aqui. Então, como adaptar atividades teóricas para os alunos com deficiência intelectual, né, aqueles que não oralizam, e os que têm múltiplas deficiências, porque realmente não estão conseguindo adaptar essas atividades, não sabem como realizar uma Também tem atividade muitos teórica. autistas que oralizam, né, também. Tem o verbal, né, que eles oralizam. Tem os que oralizam, né? Mas os que oralizam, os professores não colocaram nada porque acharam que tinha uma certa facilidade, era mais simples de fazer. A grande problemática era aqueles que não oralizavam, então não sabia como realizar atividade com esses alunos. Entendi. E aí conhecer os limites e as possibilidades de movimento de acordo com as deficiências. Essa foi outra sugestão, né, levando em consideração o impacto da deficiência no desenvolvimento motor. Então, o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer de acordo com cada deficiência? Então, foi outro pedido que foi solicitado aqui como temática. Ana, Também só uma coisa que me chamou muita atenção. Sexta-feira eu fiz o conteúdo de dança. Aí, como eu já tinha dado uma aula, foi a segunda aula de dança, eu fiz a prática. Menina, foi ótimo. Tinha um surdo na sala que ele fez questão de ficar, você acredita? Ele disse que não queria dançar, mas queria apreciar. Eu achei tão interessante. Que ele disse, sabe, disse a menina do AE, que queria participar de forma, ficar olhando, entendeu? Quem sabe se na próxima aula ele já não pratica, né? Foi ótimo. Teve uma deficiência motora que fez a aula, foi ótimo. Depois eu posso até mandar o vídeo para vocês verem. Foi ótimo. Pronto, Helena. Se você quiser, a gente pode sentar, eu posso fazer uma entrevista com você para pegar essas suas informações, porque são preciosas para o trabalho, viu? Obrigada. Vai ajudar bastante. Tá certo. Conhecimento sobre as deficiências que tem na escola. Então, assim, a prioridade que alguns professores pediram foi que a gente trabalhasse as deficiências que eles já têm na escola, para que ficasse mais fácil, porque como são só 6 encontros, não vai dar tempo para contemplar tudo. Então, priorizar essas deficiências, né, que são as necessidades mais urgentes. E aí, como lidar com a agressividade, né, de alguns alunos que têm deficiência, que apresentam agressividade, também foi outra discussão que foi solicitada, e estratégias de sensibilização dos colegas de sala, né, levando em consideração que é importantíssimo estar trazendo o aluno, né, para estar trabalhando junto com o professor e envolvendo esse aluno com deficiência nas aulas, a partir de vivências, né, realizar essas atividades a partir de vivências. Então, essas foram as sugestões. Outra coisa, Ana, nem sempre a gente recebe a chamada de forma antecipada a frequência. E teve uma turma que eu percebi que tinha um aluno com deficiência, sabe? Então, Sim. como os alunos não sabiam, teve um que mostrou-se assim, fazendo pouco desse aluno que já tem 16 anos, está de manhã, com a deficiência, tá entendendo? Então, assim,
Eu percebi que ele tem essa deficiência pela desenvoltura dele, que não estava bem. E assim, por isso que eu acho que a gente tem que ter, antes de começar as aulas, essa sensibilização com a gente, professores, com nós, quer dizer, para que a gente possa receber esse aluno de forma coerente. Por exemplo, teve um aluno que estava sentado lá atrás, que ele tinha deficiência visual, que eu tenho muita facilidade de perceber, sabe? Aí eu coloquei ele na frente, ele ficou super feliz. Quer dizer, eu acho que antes de começar com nossa turma, a gente nas reuniões pedagógicas já tem que esclarecer, tá entendendo? Porque fica difícil, né? Uma turma que Isso. tem 20 alunos. É fundamental, com certeza, Helena. A gente precisa realmente sensibilizar primeiro, né? Sim, Fiquei rouca agora do ele nada. colocou, sabe por que eu disse esse aluno? Professora, a senhora foi a única professora que me colocou na frente. Eu não fui com vergonha, porque minha vista é muito baixa. Ele disse, deixa, eu tenho dificuldade. Nem o óculos ele usava. Aí eu percebi que ele estava com dificuldade de copiar, eu botei ele na frente. Quer dizer, ele disse, a senhora foi a única. Coisa boa, né? Fiquei muito feliz com isso. Sônia, levantou a mão? Às vezes também acontece da gente ter o aluno, ele não ter laudo, mas a gente sabe que ele tem aquilo, sabe, Ana? Aí fica complicado também. Ah, não tem laudo, não tem laudo, não tem laudo. Toda vida, isso acontece muito lá no Iapissara. O aluno, a gente sabe que ele tem uma deficiência, mas ele não tem laudo. É complicado isso, muito É complicado. difícil o médico dar laudo também, porque eu tenho um filho autista, quase que ele não dava o laudo, foi preciso a escola, por isso que os pais têm que estar em cima, porque a escola foi quem levou o relatório para que o neurologista desse, entendeu? É muito difícil, ele não quer dar laudo. Até porque tem que ter alguns antecedentes, tá entendendo? Tipo assim, a família tem que ter interesse, a escola tem que fazer alguma coisa, tá entendendo? Realmente é difícil, até para a gente que tem uma certa condição, né? Imagina quem não tem, né? A inclusão, né? Acho que as meninas do EE falaram do EE, não, desculpa, isso quer dizer EE, do setor da educação especial, elas até colocaram, né, na formação que a gente teve aí em agosto. A educação inclusiva, ela é um processo que ele deve ser realizado em parceria. Para mim, ó, você entrou, está vendo seu apelido na tela? Exatamente, é assim Ana mesmo. lá embaixo. Então, é assim que tem que estar aparecendo para vocês, tá bom? Certo, certíssimo. Agora eu vou mudar para a tela que vocês precisam ver, que é essa tela aqui, e eu vou começar o jogo. Posso? Pode, eu estou vendo minha tela. Pronto, vamos lá. Iniciando, tá? Primeiros passos, educação física inclusiva. Foi o título que eu dei para o jogo, certo? Então, ele está abrindo. Aí, o quiz. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Ensino presencial, vermelho, ensino híbrido, amarelo, ensino remoto, azul, ensino à distância, verde. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Vermelho, ensino presencial, amarelo, ensino híbrido, azul, remoto, verde, à distância. Correto, Ai, Jesus, acertei. eu nem cliquei. É para clicar em cima da tela, é? Vai clicar em cima da cor. Tá aqui, Ai, Você acha que é a resposta certa? misericórdia, Não é? meu Deus do céu. A primeira eu dancei. A primeira eu dancei. Demorar muito passa. acertei. Não pode demorar muito, tem que ser rápido, porque são 20 Acertei. segundos, Ok, certo? ok, Entenderam? certo. Então, vamos para a próxima. Vou avançar, que já vai vir a próxima pergunta. É porque ele vai mostrar quem está na frente. Mil está na frente, certo? Depois vem Lulu, Judson, Helena Eu e nem Vitoriana. respondi, coitada de mim. Vamos para a próxima. Qual alternativa está em desuso? Pessoa em cadeiras de roda, vermelho. Cadeirante, amarelo. Pessoa que anda em cadeira de roda, azul. Pessoa que usa ou faz uso de cadeira de roda, verde. Qual alternativa está em desuso? Pessoa em cadeira de rodas, cadeirante, pessoa que anda em cadeira de roda ou pessoa que usa ou faz uso da cadeira de rodas? Eu acho que o tempo que eu botei está muito rápido, né? Vocês querem que eu aumente? Eu também acho. Tá bom, Ana. tá ótimo, tá Não, ótimo. tá muito rápido. Tá bom, senão a gente não termina, gente, tá bom. Não tá bom não. Não tá bom não, porque Ana tá lendo, eu tô no celular. Quando Ana lê, acabou o tempo. Exatamente. A mim é a mesma coisa. Enquanto Ana tá lendo, acaba o tempo.
Então, Acabou vamos fazer o o tempo. seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu É vou rapidinho. fechar esse jogo, a gente vai começar tudo de novo, certo? Vou Glória! aumentar o tempo. Pronto. Isso. Obrigado, obrigado. STJD está funcionando. Assim é Valeu, justo. Érico. É isso aí, é isso aí. Informação. Não, fiquei em terceiro. Não, esse não valeu. Esse não valeu. Descarta esse jogo. Ana, Esse você é já não moderadora. valeu. Foi bom, o teste foi bom, o teste foi bom. Não. O que Mas vai ainda valer tem mais. agora. Eu vou botar 30 segundos, estava 20, Tá certo? bom, tá bom. Acho muito. Me desculpa. É porque ela tá lendo ainda, gente. Vocês que Coloca estão as mesmas. Você vai mandar outro PIN, Ana? Vou botar outro PIN, porque ele faz outro PIN quando eu abro de novo. Então fecha para abrir de novo, é, Ana? Não, Entendi. exatamente. Aí você bota o nome lá, Kahoot, de novo. Pode fechar e abrir de novo. Eu vou só desligar meu microfone aqui, que eu vou perguntar aqui um negócio. Eu tenho que fechar e abrir de novo, é? Esse quiz, hein? Ih, já não sei mais não. Fecha a página e abre novamente. Aí ele pede de novo o PIN, que ela vai Ai, dar meu outro, né? Deus. Ai, meu Deus. Gostei do jogo, viu, Ana? Esse barulhinho é o quê, hein? Só um minutinho, tá? Porque eu tive que alterar aqui, tô tendo que alterar aqui uma por uma. Mas é rápido. Já tô na metade. Ana, se todos os alunos tivessem celular, a gente podia fazer em sala de aula, né? Na parte de jogos eletrônicos. Com certeza. Era uma ótima brincadeira, né? Para fazer a competição. Como é o nome daquele jogo? Fire, como é o nome? Esqueci o nome. Eu acho que eu concluí, tá? Eu estou só verificando que é para não ficar nenhuma questão com 20. Tá todas com 30. É um jogo bem comum eletrônico que eles fazem. Estão querendo fazer uma competição. Eu ainda tinha passado um aqui com 20 segundos. É porque você tem que olhar e olhar. A pressa, né? Faz a gente... No caso aqui é o Free Fire. É esse Free mesmo. Fire. Eles Inclusive, jogam inclusive na última edição dos jogos, se eu não me engano, Jogos Olímpicos Escolares, estava entre as modalidades de jogos virtuais, viu? Tá o Free Fire, o futebol, se eu não me engano, e o LoL. Pois eles estão querendo fazer a competição, mas não sei nem por onde vai esse Free Fire. Aí é tranquilo, eu estava organizando uma lá na escola, mas houve uma pequena rejeição por conta por ser Free Fire, que incentiva violência e tal, mas aí logo em seguida, né, porque isso foi em 2019, aí 2020 já estava sendo implantado nos jogos escolares, no último que teve. Como é teu nome? Érico? Érico, porque ele estava dizendo que se eu quisesse, tinha uma pessoa de outra escola para organizar. Acho que pode ter sido até você que eles citaram. Aí Não, ele não sei como é que faz, Érico. Pronto, gente. O PIN, vocês estão conseguindo ver o PIN aí? Não, né? Eu vou falar com você, viu, Érico? O PIN é esse que está aí no chat, certo? Pronto, já botei na tela de novo. Estou aguardando vocês. Tem um menino que joga super bem, né? Pronto,
Pronto, já entrou Messia, Lulu, Mil, Kirara, Érico, Judson, Ana Cláudia, Eu já tenho esse apelido, Ana. Jairo. Bora, Helena, entra? Já entrei, Ellen. Não tá vendo, não? Vou Não. botar de novo o PIN. Deu certo não, vê se Ana. Esse PIN é 88-024-78, PIN de agora. Peraí, 88 074. 024 Sim, 78. tá certo. Então é por isso que não deu certo. Ou se eu entrei, eu vou botar a Helena novamente. Deu certo? Deu certo. Pronto, amor. Mais alguém vai entrar? Se estiver entrando, avisa aí para eu esperar. Eu tô amando o jogo, vê se Ana. Vamos tá, se eles conhecem o carro. Podemos começar, gente? Por mim, pode. Pronto, Bora vamos lá. lá. Oi. Vou começar, hein? Vamos, vamos. Tô igual as crianças. Ansiosa. Estão vendo a minha tela? Alguém que está vendo a Não, tô tela? vendo só a minha. Tô vendo a sua tela. A setinha tá indo pra lá e pra cá. Pronto, vou iniciar. Vamos lá. Prepare-se. Primeiros passos, a educação vai, pronto. Agora tá contagem regressiva. Vamos lá. Primeira questão. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Ensino presencial, ensino híbrido, ensino remoto, ensino à distância. Ensino presencial vermelho, ensino híbrido amarelo, ensino remoto azul e ensino à distância verde. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Tá bem, depois tem que ligar. Só uma pessoa não marcou, tá? São 10 pessoas, Vamos avançar. Próxima pergunta. Ensino remoto, tá? Tem aulas em tempo real, ensino remoto. Vamos lá. Lulu está na frente. Mil em segundo, Judson em terceiro, Messia em quarto e Jair em quinto. Eu só acertei porque é a mesma pergunta. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? As aulas online, em tempo real. Ensino presencial, vou estar repetindo? Ensino híbrido, ensino remoto, ensino à distância. Ensino presencial vermelha, ensino híbrido amarelo, ensino Não remoto entendi a pergunta, azul por favor. e ensino à distância verde. Repita. Repita, Ana, por favor. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Presencial, híbrido, remoto. Pronto, agora todo mundo jogou. Vamos lá, avançar. Não, perdi. Lulu continue primeiro. Avançar. Qual alternativa está em desuso? Pessoa em cadeira de roda, cadeirante, pessoa que anda em cadeira de rodas, pessoa que usa ou faz uso de cadeira de rodas. Qual alternativa está em desuso? Pessoa em cadeira de roda vermelho, cadeirante amarelo, pessoa que anda em cadeira de roda azul e pessoa que usa ou faz uso da cadeira de roda verde. Avançando. Cadeirante, viu, gente? Que está em desuso. Vamos lá. Avançou. Verdadeiro ou falso? O ensino não presencial é realizado somente pelo WhatsApp e com envio de atividades impressas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. O ensino não presencial é realizado somente pelo WhatsApp e com o envio de atividades impressas? Verdadeiro azul, falso vermelho. Falso. É falso. Né? O ensino não presencial pode ser usado de várias formas, realizado. Avançar. Lulu ainda continua em primeiro, Mil em segundo e Judson em terceiro. Ana Cláudia e Helena subiram. Avançar. O ensino que realiza rodízio entre aulas presenciais e remotas. Ensino à distância, ensino presencial, ensino híbrido, ensino não presencial.
Ensino que realiza rodízio entre aulas presenciais e remotas. Ensino à distância, vermelho. Ensino presencial, amarelo. Ensino híbrido, azul. Ou ensino não presencial, verde. Ensino híbrido. Muito bem. Avançar. Eu acertei, está dizendo que foi incorreto. Por quê? Porque você errou. É o Não, eu ensino botei a híbrido a resposta que você resposta. disse, né? Híbrido, eu botei híbrido. Então, não foi híbrido. Não clicou. Avançar. Próxima pergunta. Ensino em sala online. Celular, notebook, computador ou tablet. Com dia e hora marcada para transmissão. Ensino remoto, vermelho. Ensino presencial, amarelo. Ensino híbrido, azul. Ensino à distância, verde. Ensino em sala de aula online, celular, notebook, computador, tablet, com dia e hora marcada para transmissão. Ensino remoto, vermelho, ensino presencial, amarelo, ensino híbrido, azul, ensino à distância, verde. Ensino remoto. Anotei também. Algumas pessoas botaram distância, né? Remoto. Avançar. Eita, que Judson subiu. Verdadeiro ou falso? O ensino híbrido divide as turmas em grupo, realizando rodízio de atividades online e na escola. O ensino híbrido divide as turmas em grupos, realizando rodízio de atividades online e na escola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. Todo mundo acertou. Verdadeiro. Avançar. Não. Verdadeiro ou falso? O ensino presencial é realizado em sala de aula física, mediado presencialmente pelo professor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. O ensino presencial é realizado em sala de aula física, mediado presencialmente pelo professor. Todo mundo acertou. Vamos lá, avançando. Lulu em primeira ainda. Não é característica do ensino remoto. Não é, viu, gente? É não. Sala de aula online, celular, notebook, computador ou tablet. Enviar atividades pelo WhatsApp ou entregar impressa na escola. Utilização das plataformas de webconferência, Google Meet, Zoom, etc. E encontrar alunos online com dia e hora marcada. Não é característica do ensino remoto. Agora não deu nem para ler, porque o texto é grande. Sala de aula online, atividades pelo WhatsApp, plataformas, ou encontrar aluno online. Não respondi. Então, um monte de gente errou. Enviar atividades no WhatsApp e entregar impressas na escola. Essa seria, não é do ensino remoto. Avançar. Não respondi, meu Deus. Mil subiu. Avançar. E Lulu em cima, danadinha. Atividades não presenciais são aquelas fora do ambiente físico escolar, verdadeiro ou falso? Atividades não presenciais são aquelas fora do ambiente físico escolar, verdadeiro azul, falso vermelho. Ok, verdadeiro. Avançar. Mil subiu. Júdice em segundo e Lulu em terceiro. Esses três estão com uma danada aí, viu? Disputando o primeiro lugar. Termo que não é mais utilizado para definir uma deficiência. Deficiência intelectual, deficiência física, deficiência sensorial, deficiência mental. Então, termo que não é mais utilizado para definir uma deficiência. Deficiência intelectual vermelha, deficiência física amarela, deficiência sensorial azul, deficiência mental verde. Ok, deficiência mental, muito bem. Avançar. Eu continuo em primeiro, Judson em segundo e Lulu em terceiro. Vamos lá, avançar. Tá pertinho. Não é considerada deficiência. Cegueira, surdez, TDAH ou paraplegia. Não é considerada deficiência. Cegueira vermelha, surdez amarela, TDAH azul, paraplegia verde. TDAH.
Ok. Avançar. Mil em primeiro, Lulu em segundo, Judson em terceiro. Ana Cláudia e Messi aí estão correndo atrás. Verdadeiro ou falso? Devemos utilizar os termos pessoas normais ou pessoas ditas normais para pessoas que não têm deficiência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. Devemos utilizar os termos pessoas... Vixe, já responderam rápido. Ainda teve gente que botou verdadeiro, né? Pessoas normais ou ditas normais para pessoas que não têm deficiência. É falso, não é para usar esses termos, tá? Vamos lá. Mil, Lulu, Judson, Ana Cláudia e Messia. Pódio. Qual termo vem sendo utilizado para se referir a alguém que apresenta deficiência? Pessoa com deficiência, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, ou pessoa especial, pessoa excepcional. Qual termo vem sendo utilizado para se referir a alguém que apresenta deficiência? Pessoa com deficiência, vermelho, portador de deficiência, amarelo, pessoa com necessidades especiais ou pessoa especial, azul, pessoa excepcional, verde. Pessoa com deficiência. Ok. Nem pessoa com necessidades especiais ou especial, nem pessoa portadora de deficiência, né? Não, também não. Mil, Lulu, Judson, Ana Cláudia e Messia. Bora, Helena. Bora, Helena. Corra atrás. A palavra mudo corresponde à realidade... Eita. Entrou uma tela aqui na minha frente, eu não estou conseguindo ver. A palavra mudo corresponde à realidade da pessoa surda. Assim é correto dizer que essa pessoa é surda-muda. Verdadeiro ou falso? Falso. A palavra mudo corresponde à realidade da pessoa surda. É correto afirmar dizer que essa pessoa é surda-muda? É falso. Meu Deus, estou em outro lugar quase. Mil, Lulu, Judson, Messi e Ana Cláudia. O pódio está mudando. Ana Cláudia desceu, Messi subiu, né? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O termo deficiente físico está caindo em desuso, pois é pejorativo. Atualmente se usa pessoa com deficiência física. Verdadeiro ou falso? O termo deficiente físico está caindo em desuso, pois é pejorativo. Atualmente se usa pessoa com deficiência física. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu acho, mas... Verdadeiro azul, falso vermelho. Ok. Correto. É verdade, tá? Ah, meu Deus, estou em sétimo lugar. Pessoa deficiente físico é um termo pejorativo, né? Que diminui. Ciência. Primeiro, pronto, gente. A brincadeira foi essa, aqui a gente tem o nosso pódio. Em terceiro lugar, Judson. Em segundo lugar, Lulu. E em primeiro lugar, quem é? Mil. Eu fiquei em quinto, foi onde entendi mais. Competitivo, é Mil. 8.193. Mil Eu fui em outro lugar, foi? Parabéns, viu, gente? E ela é muito ligeira. Porque essa brincadeira, ela é, além de você responder certo, você tem que ser rápido também, né? E muita gente não tem muita prática com a brincadeira, então eu sou lenta, viu, gente? Se eu tivesse aí... Eu deixei de responder, viu? Por isso que eu fiquei... Não. Então... Ficou entre os últimos, diga também. Teve algumas perguntas que mudou a sequência das cores. Aí eu pensava que estava numa cor e estava em outra, aí pronto, aí já era. Tocou. Uma pena. Quem está falando é Érica? É só uma brincadeira para testar os conhecimentos de vocês, tá bom? Agora a gente vai dar uma esclarecidazinha nesses termos. Esses termos foram termos que eu encontrei na entrevista, que, como eu falei, né, eles foram termos que algumas pessoas falaram, e aí eu fui começando a anotar os termos que estavam sendo falados de forma, vamos dizer assim, não correta, né? Não sei nem se pode dizer não correta, mas que usualmente não vem sendo usado. E aí eu trouxe para que a gente pudesse estar discutindo um pouco sobre isso, tá? Pode falar, Sônia. Ana, sobre esse jogo específico, a gente tem um aluno aqui na escola de Parnamirim que ele gerou um transtorno com um menino com esse jogo, porque ele já é assim, ansioso. E ele gera ansiedade esse jogo, quer queira ou quer não queira.
para você responder, né? Só para dizer isso, aí quando eu falei que eu iria fazer um jogo, a coordenadora logo entrou na reunião e falou: Sônia, você vai fazer o carro? Eu falei: não, porque fulano de tal, a mãe pediu demais para não fazer esse jogo, porque ele começou a chorar. Eu digo: calma, não vou fazer esse jogo, não. Porque, como você disse, você é lenta, eu sou tartaruga para isso, eu sou péssima para isso. Mas, enfim, eu joguei. E já que você vai, uma coisa que você falou que vai esclarecer, você disse que o termo cadeirante está em desuso. Como é mesmo agora que a gente usa? Você vai falar, vai revisar, né? Que eu quero saber. Sônia, mas Aí enfim, o você. microfone está desligado. Vou falar assim, já eu falo. Eu vou passar agora para os slides de novo, para a gente ir Ok. conversando um pouco sobre esses Isso, conceitos, né? Você usou o carro? esses termos que vêm mudando. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi é a dificuldade de entender, aí eu fiz um glossáriozinho, né? Defender quais são os estilos, os formatos de ensino que a gente tem hoje. E aí eu comecei com a educação à distância, porque a educação à distância ela vai oferecer, vamos dizer assim, vários subsídios para se pensar no ensino que foi esse ensino emergencial que a gente teve aí durante a pandemia, né? Que não é a educação à distância que a gente está vivendo. Não se caracteriza, mas o ensino à distância, ele empresta alguns de seus elementos para esses novos formatos. Então, a educação à distância é uma forma de ensinar e aprender, né, que elimina distâncias geográficas e temporais. Então, a gente já pensa que já pode se encaixar aí no que a gente está vivendo, mas não especificamente a educação à distância, certo? Não pode se confundir. Proporcionando ao aluno a autoaprendizagem com mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. Ana, você vai voltar para a tela, porque está na tela do Kahoot ainda para a gente. Ai, desculpe, gente, eu estou lendo, mas eu vou compartilhar a tela agora. Eu estou lendo. Pronto, é isso aqui. Isso. Então, eu comecei com o ensino à distância. Eu vou até voltar lá para colocar ele maior, porque fica melhor de vocês verem. Pronto. Então, aqui a gente tem o ensino à distância. Vou repetir. É a forma de ensinar e aprender que elimina distâncias geográficas e temporais, proporcionando ao aluno a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados em um AVA. O que é uma AVA? Um ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então, permite ao aluno organizar seu tempo e local de estudos. Aqui, não necessariamente precisa ter aula ao vivo, né, com o professor em alguma plataforma. O aluno ele vai lá, né, e no tempo que ele quiser ele vai pegando as atividades e vai lendo. Às vezes esse ensino à distância é dividido em módulos e ele vai fazendo por módulos. Então ele vai fazendo aquele curso, aquela graduação, o curso que ele está fazendo, ele vai fazendo de forma individual, do jeito que eles quiserem, adequando o tempo, o espaço, as necessidades dele. Ana, por exemplo, o Zap não pode ser considerado, né? Como? O WhatsApp, porque eu só estou dando aula, no caso, na escola do A gente Estado. chega já lá, tá certo, Helena? Chega já lá. Então, esse é o ensino à distância. Aí, quando a gente pensa em eliminar distâncias geográficas, temporais, a gente pensa logo no que a gente está vivendo. Mas, para ser considerado ensino à distância, ele tem que ter algumas características específicas. E essa, em relação ao AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a mais, vamos dizer assim, a mais forte, né? Mas tem outras que é a questão do tempo mesmo. Na escola, ele vai ter todo um cronograma que ele vai precisar seguir, né, com relação a prazos. E na educação à distância, os prazos eles são diferentes. Não são os prazos que são dados, por exemplo, no nosso ano letivo, né, o que a gente é acostumado a vivenciar na escola. É diferente, tá? Então, eu trouxe aqui só para esclarecer que não estamos utilizando o ensino à distância. Então, aí a gente vai para o próximo. Que aí, o próximo, nós temos o ensino híbrido, né? É entendido como uma abordagem que utiliza, integra as várias tecnologias digitais, tanto nos momentos presenciais quanto nos remotos. E aí eu falo remoto, não é presencial e não presencial, é nos remotos, ou seja, há ensino híbrido considerando os momentos presenciais e há ensino híbrido considerando a integração entre presencial e remoto. O que é o remoto? Então, a gente vai na frente para entender melhor o que é o remoto, tá? O remoto. Aqui eu passei por presencial. Então, eu falo já no remoto, porque eu botei aqui na sequência
alfabética, né? O glossário eu coloquei na sequência alfabética. Ensino presencial é caracterizado por possuir necessariamente salas de aulas físicas, onde as tecnologias utilizadas se apoiam nos agentes professores, meios e alunos, né? Então, aqui a gente traz as referências também embaixo de quem diz isso. O ensino presencial é tranquilo, eu acho que não há muita dificuldade em saber o que é o ensino presencial, né? Que é o que a gente vivenciava. E que está voltando a vivenciar agora com as escolas que voltaram. O ensino não presencial. Esse ensino não presencial, ele surge com os cursos de correspondência na década de 60 relacionado à EAD. A partir do momento que teve o ensino à distância, passou-se a falar também no ensino não presencial, né? Que esse ensino passou a ser um ensino não presencial, o EAD. Então, o ensino não presencial, ele pode ser entendido como uma forma de aprendizado, onde as ações do professor e aluno estão separadas no espaço e no tempo. Então, ele empresta um pouquinho dessa fundamentação dele para a EAD. Mas aí ele não se caracteriza. Aí hoje, atualmente, né, os pareceres, os decretos que vêm do governo federal, que vem regulamentando o ensino hoje no Brasil, em tempos de pandemia, ele é chamado de ensino não presencial, certo? Porque engloba muito mais coisas, muito mais elementos aí. Então, todos os documentos, eles vão tratar de ensino não presencial, atividades não presenciais, que é o que vocês estão fazendo, é o que o ensino, a escola particular está fazendo, mas a escola particular vem se utilizando do híbrido, e no público isso acontece em algumas escolas, em outras não. E aí a gente vai já falar um pouquinho do híbrido, ou do híbrido não, desculpa, do remoto. Ensino remoto, que era isso que eu estava querendo falar lá, né? Então, o híbrido, ele é uma mistura presencial com o remoto. E o que é o remoto? Ele se caracteriza pela utilização de plataformas de webconferência, podendo projetar conteúdos, fazer anotações digitalmente nos materiais e dialogar com chats acoplados numa mesma plataforma. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, aqui no Meet, é uma forma de comunicação remota, certo? Não é um ensino, é uma formação remota. Então, é isso aqui. Nesses espaços, os professores encontram seus alunos no dia e hora marcada e realizam interação, delegação de tarefas, aulas expositivas e mediação dos conteúdos de forma digital. Então, todas as vezes que vocês virem falar no ensino remoto, ele tem a ver com em tempo real. É em tempo real. E você está com os alunos em tempo real. O WhatsApp é em tempo real? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não está com todos os alunos em tempo real. Então, ele não é considerado ensino remoto. Ele é considerado uma atividade não presencial, certo? Se for uma ligação, se você tiver em ligação de WhatsApp com o aluno, realizando uma aula com o aluno ali naquele momento, aí sim, ele pode ser considerado remoto. Mas se for só envio de atividade, isso não é considerado remoto, certo? Passando. E aí... Considerado então o que, Ana, já que não é remoto? Alguma dúvida em relação a esses estilos de ensino? Ficou aí, no claro? Caso, como não é realizado remoto? Você disse agora. Pronto, a gente está agora no sistema presencial e no não presencial. Então, a gente não pode dizer que a gente está no sistema híbrido, porque a gente não utiliza o remoto. A gente só utiliza o presencial. Mas a gente, na nossa escola, está utilizando o remoto. Vocês estão dando aula por videoconferência? Não, a gente está... Então, não é remoto, Helena. As atividades pelo Zap, quando não está em sala de aula. Então, isso aí é uma atividade não presencial, certo? Né? Tá bom. Você só pode chamar de remoto se você tiver com uma sala de aula online aberta e os alunos participando. Aí você pode dizer que é remoto. Tá certo. Certo? Então, o que é que você vai dizer? Como é que está o sistema de ensino hoje no município? Algumas pessoas utilizam remoto? Utilizam. Se a pessoa está utilizando o remoto e a pessoa está utilizando o presencial, aí você pode dizer que ela está utilizando o formato de ensino híbrido. Mas se a pessoa está utilizando só atividades não presenciais, manda impressa, manda por WhatsApp e faz o presencial, então você está no sistema presencial e não presencial. Então, no caso, não pode chamar híbrido, né? Não, caso. O híbrido, ele só se caracteriza se você estiver utilizando o remoto e o não presencial. Ou melhor, o presencial. O remoto e o presencial. No caso, o meu é não presencial. Pronto. Érico está dizendo que estava dando aula no Meet. Mas ele estava dando aula no Meet quando era não presencial. Quando passou a ser presencial, ele passou a mandar atividade e
e fazer atividade presencial. Então, não é mais híbrido, certo? Eu não estava dando pelo Meet porque minha internet era lenta, é só no Zap. Deu para entender esses conceitos? Ficou mais É, claro? melhorou. Eu me confundia também, gente. Eu achava que do formato que o município Gostei. estava agora, eu achava que o formato que o município estava agora, com atividades presenciais e mandando atividade para casa, eu achava que era híbrido. E aí, né, estudando um pouco mais, eu percebi que realmente eu estava equivocada, que o híbrido ele só se caracteriza híbrido se você também estiver realizando atividade remota, que não é o caso de vocês. Alguns professores, todos que voltaram, pelas entrevistas que eu tive, todos estão no presencial Olha, acho que vale a pena a gente passar isso para os nossos alunos, sabia? Pronto, então é isso. Posso avançar? Pode. Ok. Então, agora a gente vai para os termos específicos da educação inclusiva, né? Que aí a gente tem o que seriam as deficiências, né? Deficiências na legislação brasileira, né? São os diferentes tipos de deficiências que estão categorizadas no decreto número 5.296 de 2004, como deficiência física, auditiva, visual, mental, que atualmente a intelectual, porque em 2004 a mental ela entrava, certo? Agora atualmente ela passa a ser intelectual por causa da sua função cognitiva. E também as deficiências múltiplas, né, que é outro tipo de deficiência, que é a associação de mais de um tipo de deficiência, segundo a nossa legislação, tá? Ana, então a gente não fala mais deficiente mental, a gente fala deficiente intelectual. Exatamente. Hoje se usa o termo intelectual, certo? O mental, Então ele não é mais DM, esse negócio de DM caiu. caiu. Exatamente, agora é DI, Diana, certo? Porque depois de estudos foram percebendo outros elementos que não caracterizavam mais o mental, que caracterizava mais a função cognitiva da deficiência, certo? Então, passando. E outra coisa, Ana, eu acho que tem a ver com esse termo deficiente que você falou, né? Sim. Não é deficiente Também não mais, intelectual. exatamente. Pessoa com deficiência intelectual. Agora, pessoa com deficiência, né? É porque Pessoa outros com decretos, deficiência outras... intelectual. Fale, Sônia. Agora é pessoa com deficiência intelectual. Isso. Certo. Pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, Sim. pessoa com deficiência visual e pessoa com múltiplas deficiências. Seriam essas as deficiências, tá? Ana, no caso, o autismo não é considerado deficiência, é isso? Não O é autismo considerado deficiência. O autismo é um transtorno. Mas no caso pode ser pessoa com deficiência intelectual, porque geralmente eles têm, né? Não, mas não é considerado, Helena, porque existem outros elementos dentro do autismo que não se caracteriza como Mas, deficiência. por exemplo, E aí a gente se vai tiver estudar as duas coisas, se tiver deficiência intelectual e autismo. Tem deficiência intelectual no autismo. Necessariamente, eu não sei se eu confesso a você, Helena, que é uma coisa que eu ainda vou me aprofundar. O Mas que porquê assim, o da neurologista... deficiência do autismo, ele não está dentro dentro dessas características aí. Mas eu sei que é um transtorno e não se caracteriza como uma deficiência. E aí a gente vai ter informação sobre autismo, tá? E a gente vai se aprofundar um pouco melhor nessa temática. Porque eu acho assim um pouco, como é que se diz? Complicado, porque o neurologista ele diz que o autismo, mesmo com deficiência intelectual, ele pode nivelar com a pessoa dita normal, entendeu? Futuramente, com os tratamentos, tá entendendo? Pronto, a gente conversa sobre isso mais na frente, tá certo? É contraditório, tá. Vou passar. Tá certo. Então, outra coisa, Ana, mesmo que não seja uma deficiência, mas... Desculpa, Sônia, você levantou a mãozinha, fale. É porque eu fiz para lá e para cá e às vezes eu não vejo. É porque eu tenho muitas dúvidas, eu falei para você na entrevista. Ótimo, Sônia, vamos tirando as dúvidas. Pronto. Aí como é que se caracteriza para eu ver uma pessoa de deficiência múltipla? Tá.
Esse diagnóstico, Sônia, ele não é um diagnóstico que você vai dar, né? Na realidade, o diagnóstico ele vem de uma equipe médica, né? Psicólogos e tal. Por exemplo, Mas um como é que deficiente... você percebe? Por exemplo, isso, como é que eu percebo isso? Um deficiente físico, eu sei. Se você percebe que o aluno tem alguma deficiência intelectual e ele também tem alguma deficiência motora, por exemplo, né, você pode achar que aí provavelmente pode ter alguma deficiência, pode ter mais de uma deficiência, você pode suspeitar, porque pode estar relacionado ou não. Pode ser que a deficiência que ele tem, intelectual, ela tenha afetado também o desenvolvimento motor dele. Então, você vai observar, às vezes o aluno ele tem deficiência visual e tem outra deficiência também. Às vezes tem a surdez, às vezes... Se você achar que tem mais de uma, né? E aí você falar com o pessoal da educação social, que elas também não vão dar diagnóstico, mas elas também vão observar, e aí vão estar passando para os pais, e aí eles vão estar tentando, né, encontrar esse diagnóstico. Aí você vai sabendo, se tiver mais de uma, já pode ser considerada múltipla, certo? Ok. Mas é algo que não é da nossa alçada. Tá bom? Certinho. Vamos lá. As terminologias, tá? Realmente, hoje se utiliza pessoa com deficiência. Não se usa mais o termo portador de deficiência, porque a pessoa não porta uma deficiência, que ela pode deixar de um lado e ficar sem essa deficiência. A gente porta um objeto ou coisas que a gente pode estar com ele ou não. A deficiência não é uma coisa que você pode tirar da pessoa. Então, não é mais chamado pessoas portadoras de deficiência. Não é mais chamado também pessoa especial, tem outro termozinho, que eu não estou lembrando agora, que eu coloquei lá. Pessoa com necessidade especial. Né? Necessidades especiais, levando em consideração que todos são especiais, todos nós somos especiais, todos nós temos deficiência em alguma coisa. Não que essa deficiência se enquadre nesse, né, vamos dizer aí, na nossa legislação, mas por essas situações de entender que todos são especiais, esse termo também ficou em desuso. Então, hoje, os documentos que estão saindo, já de algum tempo para cá, eles já vêm saindo com essa terminologia, pessoa com deficiência. Então, é um termo que se deve usar, tá? Como é que se chama uma pessoa que não tem deficiência? Não se chama pessoas ditas normais, né? E nem pessoas normais. Não se utiliza esse termo. Esse termo, ele também entrou em desuso, porque também ele tomou uma conotação pejorativa. Então, quando você quer se referir aos seus alunos que não têm deficiência, você diz alunos sem deficiência, pessoa sem deficiência e pessoa com deficiência. Então, se usa habitualmente, né, esses termos hoje para se falar de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa que não tem deficiência, certo? E aí a questão do cadeirante, também não se usa mais a questão do cadeirante, porque a cadeira, ela não faz parte também da pessoa. Então, pessoa que faz uso de cadeira de rodas, ou pessoas que usam cadeira de rodas. Então, se utiliza esse termo, tá? Para falar... Deixa eu falar uma particularidade aqui, desculpe. Pode falar. Gente, o pessoal lá na escola fala muito assim, inclusive a minha gestora. Aí, se eu chegar para ela e falar isso, ela vai olhar para mim com cara feia. Mas eu vou dizer, olha, estou fazendo uma formação agora, ela usa... Sexta-feira mesmo, ela... Fulano cadeirante. Aí eu vou rir, viu, Mônica? Vou me lembrar de você, viu? Mas é porque esse termo era usado, né, Sônia? Uhum. É um termo que era usado. Só que, assim, os termos eles vão se modificando e algumas pessoas dizem, que tanta mudança, não sei o que, isso é besteira. Mas a questão é a forma com que faz o outro se sentir. Né? Isso, exatamente. Se o outro se sente minimizado, se sente inferiorizado por causa daquele termo que está sendo utilizado, então esses termos eles vão mudando. Quando atinge uma ou outra pessoa, dificilmente isso acontece, mas quando atinge uma categoria de uma forma maior, então os termos eles vão sendo procurados ser modificados para ir se adequando, né? E fazendo com que a pessoa se sinta menos discriminada, menos excluída, vamos dizer assim. Né? Então, são termos que vão sendo realmente modificados. Aquele termo lá que tinha lá, a pessoa surda muda, também não se usa esse termo. Porque esclarece isso aí, que eu fiquei muita dúvida nisso. Pronto, porque um surdo, necessariamente, ele não consegue... A gente acha que uma pessoa, por não escutar, ela não consegue falar. Isso é comprovado que não é dessa forma. Que algumas pessoas surdas, elas conseguem falar, elas conseguem oralizar.
e elas não são mudas. Então, algumas, ou a grande maioria, né? Mas, assim, o termo ele foi realmente extinguido e hoje se usa o termo surdo, tá? Então, quando eu quero me referir a uma pessoa que é surda ou que tem deficiência auditiva, né? Às vezes até não é surda, mas tem é leve, é moderada, ou ela pode ser mais, né, um pouquinho mais forte. Então, a gente usa o termo surdo. Eles se caracterizam dentro da categoria surdo, certo? Ana, como é que chamava antes? Surdo-mudo. Surdo-mudo, sim. Não se usa mais essa terminologia. Não se usa mais surdo-mudo. Não, porque se percebeu que não necessariamente o surdo é mudo. Às vezes os surdos, eles falam, certo? E aí acabou ficando uma coisa também pejorativa. Então, o termo entrou em desuso. Né, a deficiência mental, que foi uma coisa que a gente já falou, né? Então eu vou pular, não preciso mais estar me detendo. E TDAH e dislexia, né? Que algumas pessoas também confundem, achando que são deficiências. Isso aí está mais voltado para transtornos mesmo, para dificuldades que os alunos têm em algumas habilidades linguísticas e de compreensão. Então, elas não são consideradas deficiência. Então, elas não entram dentro, por exemplo, do público-alvo do atendimento educacional especializado nas escolas. Não tem. Então, se o aluno tiver TDAH ou dislexia, não vai vir auxiliar para ficar com eles, porque eles não fazem parte do público-alvo da educação especial. Do grupo de pessoas com deficiência. Com deficiência. Não é isso, Ana? São transtornos, né, a dislexia, por exemplo, é algo mais voltado para a linguística, né? Então, assim, está muito voltado para outros tipos de dificuldades que não a deficiência. Então, não terão o atendimento dos profissionais do AEE, certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Pronto, então, quem é o público-alvo do AEE? Oi? Pode perguntar uma coisa? É o que, Sônia? É porque está chovendo muito aqui. Pode perguntar uma coisa? Pode, sim, pode perguntar. Com você na nossa entrevista. Eu até comentei com você na nossa entrevista. Pode perguntar. Eu estou falando. Está escutando? Estou escutando, Ana? Sônia. Pode falar. Certo, porque está chovendo muito aqui. Ana, e aquele aluno que convulsiona bastante, que tem tipo 1 a 2 convulsões assim na aula, ele se enquadra como? Depende. Se ele tiver alguma deficiência diagnosticada, ele vai se enquadrar no aluno com deficiência. Mas se ele não tiver deficiência, se não for diagnosticado, ele não vai se enquadrar dentro desse público-alvo. Tem que tentar investigar, né? Ver com a família para investigar se essas convulsões, se elas são resultados, né, com características de alguma deficiência ou sintomas, entendeu? Se é da deficiência que ele apresenta ou não. Ana, por exemplo, tem muitos autistas que têm convulsão. Graças a Deus que o meu não tem, não, sabe? Mas tem muitos que têm. E precisa ser investigado. Eu tinha aluno que ele tinha convulsão, e ele não ia para a aula porque tinha convulsão. E era um aluno que tinha uma dificuldade motora, assim, muita dificuldade de se movimentar dentro da escola. Ele era extremamente desengonçado para muita coisa. Mas porque ele não ia para a escola, ele não vivenciava o espaço escolar. Então, quando ele ia, ele corria de forma muito rápida, ele saía se batendo por cima dos colegas, mas é porque ele não tinha habilidades, né? Ele não conseguia, a consciência corporal dele era muito, vamos dizer assim, desregulada. Ele era muito desengonçado. Um exemplo, Ana, meu filho andou com 2 anos, porque ele faltou oxigênio na hora do parto, sabe? Mas, por exemplo, como eu estimulei muito, botei na natação, ele andou. E hoje ele tem você conseguiu esse diagnóstico, né, Helena? E que já facilitou para você, para saber por que ele tinha esse tipo de comportamento. Aí hoje, por exemplo, ele faz cambalhota. Eu estimulo demais, sabe, Ana? Porque ele não saltava, não fazia cambalhota. Hoje ele está outra pessoa. Respondi, Sônia? Sim, ok. Aí já pegando o gancho aí de Helena, deixa eu só perguntar uma coisa aí, porque a Helena falou que o filho dela é autista, né? Então, o filho dela, no caso, Helena, no caso, seu filho, teve
a falta de oxigênio na hora do parto, Teve. e ele também é autista, não é isso? Exatamente. Certo. Mas hoje ele corre, ele salta, ele faz cambalhota. Ele Uhum. tipo assim, já tem alguns. Por exemplo, algumas atividades que correm perigo, eu já aviso que ele já está melhorando, entendeu? É um estímulo demais, sabe? Ele vai ajudar bastante aqui a gente, viu? Porque vai ter experiência para falar, né? Alguns conhecimentos para compartilhar. Bom, então aqui, gente, em relação às tecnologias, a gente terminou aqui por aqui. Ficou alguma dúvida ainda? Ou a gente pode passar? E aí eu tenho os informes, certo? Da próxima formação, nossa segunda formação colaborativa em educação física inclusiva, que vai ser próxima segunda, tá, gente? O calendário ele ficou um pouco apertado, mas foi como deu para fazer, tá? Se for necessário fazer alguma atividade presencial, a gente faz o próximo ano. E aí a gente tem o informe do nosso 8º encontro de Foco Educação Física Online, né, que vai ser dia 18/10, e aí a gente está trazendo aí uma temática bem bacana para a gente, para vocês, na formação, e a nossa avaliação de hoje. A nossa avaliação de hoje é uma coisa super simples. Eu não preparei formulário, tá? Para vocês estarem preenchendo. O único formulário que eu preparei, não sei se a Sibeli colocou aí no chat, foi o formulário para quem ainda desejar participar da pesquisa, colaborando comigo em relação à entrevista, tá, Helena? Você aí tem muita coisa para falar. Está preenchendo aí um horário, é uma pergunta só, perguntando qual é o horário que você poderia fazer uma entrevista comigo para a gente poder avançar com mais informações para estar contemplando nessa pesquisa e nesses encontros. Eu não sei se ela colocou. Colocou, Sibeli? Coloquei não. Coloca aí. Ó, dia da semana. Link aí, eu vou procurar aqui. Pois é, eu tenho aí vários horários, tá, Helena? Você pode estar marcando um horário certo. e aí eu entro em contato com vocês. Ai, bati sem querer na minha cachorrinha. Com prazer. Oh, meu Deus. Balançando a perna aqui, bati nela sem querer. Que susto que eu tive, viu? Ela saiu do hospital. Bom, a nossa avaliação hoje. Ela botou aí, botou, Sibeli? Não, eu estou procurando, é que ele não estava aberto aqui, eu vou abrir, quando eu aviso aqui que eu coloquei, tá? Pronto, quando ela colocar, ela avisa. Eu gostaria que vocês às vezes tenho dificuldade, Ana. Só um minuto, eu tenho dificuldade de assistir a reunião até o último horário, até o outro, porque, por exemplo, agora eu estou terminando as atividades de Uni, que ele vai ter terapia de 1 hora, é assim, eu fico fazendo almoço e assistindo, tá entendendo? Aí é complicado, Helena. Mas aí cada um com suas limitações, Pronto, né? vou repetir o que eu falei, né? Que a Ana está perguntando em a presença. A presença, ela está sendo computada. Eu vou tirar uma foto aqui, tá, gente? Não é preciso, eu acho que a gente tem uma forma de puxar a presença de vocês. Eu não fiz formulário de presença, mas a gente está computando aqui a presença de vocês através das pessoas que estão participando, certo? Não se preocupem com isso. O que eu preciso agora é que eu vou parar a projeção e vou precisar que vocês abrem as câmeras, quem quiser, tá? E façam para mim como se vocês tivessem, gente, levando em consideração que vocês tivessem uma deficiência física. Física não, sensorial. Vamos dizer que vocês não pudessem falar, tá? E aí eu peço que vocês façam em gesto. Eu vou abrir aqui para melhorar meu layout, porque meu layout aqui está com um pouquinho. Eu quero pegar todo mundo. Pronto. Eu queria que vocês fizessem um gesto, né, do que vocês acharam, que representasse o que vocês acharam essa formação de hoje, tá? Quando eu disser já, vocês podem fazer esse gesto, né, fazer uma gestualidade, como se vocês realmente tivessem a deficiência aí auditiva. Vamos lá. Estão preparados? Posso... Estão me vendo? Não estou vendo, não. Quem quiser e puder abrir a câmera, né? Para a gente poder registrar. Tá bom? Dando só um tempinho, porque minha internet é horrível. Ok? Valendo! Podem fazer o gesto aí que eu vou registrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Show de bola, show de bola.
Então, hoje, como foi o nosso primeiro encontro, foi menorzinho. Ana, deixa eu falar uma coisa. Eu estou aqui no Instituto, né? E aí a gente começou a falar sobre os termos, né? Eu gostaria. Aí Marcos, né, que é nosso presidente, ele é cego total, né? E aí a gente discutindo aqui, ele disse que quando for advogado, que ele já terminou o curso dele, né, de direito, e ele vai fazer a OAB, né, a prova da OAB. Ele disse: quando eu for advogado, eu vou entrar, vou fazer uma lei, vou não sei o quê, para tirar esse nome de cego. Porque a gente consegue ver através dos outros sentidos, não sei o quê. Não foi uma discussão tão grande aqui que eu me perdi. Mas foi bem interessante. É Para você importante, ver né? como sempre vai precisar mudar, né, Ana? Porque sempre vai ter alguém que Que sente que não é legal aquela coisa, né? Discutindo justamente o termo cadê, né? E aí, assim, uns acham que é pejorativo, que a pessoa, né? Essas coisas. Então, ele está dizendo, eu acho que cego também era para ser cortado. E ele quer que seja chamado como? E aí é que é o complicado, né? Ele disse, vai ter de arranjar outro nome, mas cego, ele disse que fica muito com a pessoa com deficiência visual, né? Faz parte das pessoas com deficiência visual, né? Exatamente. Tudo que você Ó, trabalha. o formulário está aí, viu, gente? Quem quiser encher para botar um horário, eu entro em contato para fazer entrevista, para a gente diagnosticar um pouquinho a situação da escola de vocês e tentar ajudar também aos problemas que vocês têm na escola de vocês, porque os problemas que eu detectei foi só para quem realmente participou da entrevista. E aí a gente pode ampliar, né, algumas discussões com outras dificuldades que vocês... Alguém percebeu aqui outra coisa, ou tem outra dificuldade que não tenha sido colocada nessa formação, agora na minha apresentação, gostaria de acrescentar, a Débora quer falar. Ana, não é nem sobre... Bom dia. Não é nem sobre... Não é, é uma dúvida do formulário. Esse formulário que você colocou, mesmo as pessoas que já participaram da entrevista, é outro tipo de formulário, é assim? Isso. Não, para você que já participou, não precisa. É para quem não participou ainda da entrevista, que gostaria de estar contribuindo, falando um pouco sobre a experiência que tem com os alunos com deficiência na escola. Tanto em situações de êxito, como em situações de dificuldade, para a gente poder tentar trazer temáticas que realmente possam estar ajudando vocês. No meu caso, eu posso falar especificamente do meu filho, a experiência que eu tenho com ele? Helena, você pode falar do seu filho, sim, mas, assim, especificamente, é uma formação voltada para a educação física na escola. Tá bom. Certo? Tá. Aí você pode falar do seu filho acrescentando algumas coisas, mas em relação às suas experiências com o seu filho na formação, pode falar, não tem problema, tá bom? Porque vai ajudando a gente também a entender algumas situações relacionadas ao autismo. Tá bom. Ana, quem está em instituição também não está dentro, né? Porque a gente não tem sala de aula regular. Da entrevista, não, Ana. Mas da participação na formação, sim, tá bom? Ok, então. Então é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui. Se alguém ainda quiser falar ou perguntar, acrescentar, fique à vontade. Ana, não saia da sala não, que no final eu quero falar um negocinho com você, viu? Tá bom. Ana, encerra a gravação. Pode encerrar. Não sei por que não estou conseguindo preencher o formulário. A lista de presença, ela foi feita manual, tá? A gente fez de forma manual. Não precisa que vocês façam nada. Eu não só estou precisava de conseguindo uma avaliação. responder o formulário da entrevista. Por que será? Quando eu